Pastor Paulo Marinho. Irmãos, nessa noite, nós queremos trazer palavra bíblica para a igreja, celebração de Ceia do Senhor. Nós geralmente trazemos, voltado para esse tema, voltado para o tema de redenção, da valorização do sacrifício de Cristo Jesus, volta de Cristo, enfim, trazemos temas com perfis voltados para a ceia. Mas esse também não está desconexo, não. É sobre a alegria, essa alegria que está, a nossa alegria que está em Cristo Jesus, não é? E há um versículo, talvez você nem lembre onde se encontra, mas eu vou lhe ajudar nessa noite a lembrar lendo. Mas a alegria do Senhor é a nossa força, não é? Ou a nossa força é, como diz um cântico, não é? A alegria do Senhor, a nossa força é. Se você não sabia onde está escrito esse versículo, pode abrir agora no livro de Neemias, no capítulo 8, Neemias 8, e para você entender todo o contexto, porque nós não vamos ler apenas só esse texto, que é o versículo 10, vamos ler todo o contexto do primeiro versículo até o 10, Neemias 8, de 1 a 10, e você vai entender, não é, o contexto. Se você não o sabe, não tem a afinidade com a Escritura, no caso de alguém que está nos visitando, entender o contexto, e quem sabe alguns crentes até sabem o versículo, mas não lembravam desse contexto. Então, Neemias capítulo 8, a partir do versículo 1, indo até o versículo 10. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. E estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias, e a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Assum, Azadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as suas mãos, inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesuá, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sebetaí, Odias, Maceias, Quelelita, Azarias, Josabade, Anã, Pedaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Versículo 10 e último. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Graças a Deus, irmãos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu preciso começar dizendo que
A alegria tem sido confundida, e não pode ser confundida, por nós pelo menos, com um sentimento que esboça um sorriso, uma boa gargalhada, um momento, quem sabe, efêmero, passageiro. A alegria, dentro de um contexto, é isso. Mas a alegria que a palavra se refere, a alegria não é necessariamente um sorriso. Já disse em outro momento, em outros locais, que quem sabe você já ouviu, de que você pode até não sorrir, embora sorrir é bom, quando o sorriso é sincero, quando o sorriso não é aparente, quando o sorriso não é apenas uma forma de disfarçar, né, alguma coisa que você não está vivendo. Então sorrir é bom, é muito bom, mas necessariamente não tem nada a ver com sorriso. A alegria aqui que a palavra coloca, irmãos, está firmada em uma pessoa e não num sentimento. Por isso que as Escrituras dizem, e nós vamos ver, passear em alguns textos aqui, que focam essa alegria não em um sentimento, mas na pessoa de Deus, na pessoa de Cristo Jesus. A alegria voltada para uma esperança que nos aguarda. A alegria que faz com que eu passe tribulações e adversidades em minha vida, não sendo masoquista, mas enfrentando alegremente aquela prova, porque sei, como dizem as Escrituras, que de alguma forma ela será um elemento pedagógico, uma ferramenta de ensino e de aprendizagem para o meu crescimento. Então há um primeiro texto que nós queremos destacar também para cooperar, não é, com esse sentimento de alegria. Está em Gálatas 5:22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Então a alegria, ela está dentro do fruto do Espírito. A alegria, ela faz parte desse fruto todo, e alguém já ilustrou muito bem, porque é fruto no singular e não frutos do Espírito. É a ideia de, vamos pegar aqui a grosso modo, um cacho de banana, um cacho de uvas, não é, porque fazem parte esses elementos de um todo, e a alegria está aí, não é? Na língua grega que foi escrita essa epístola, como nós chamamos, essa carta, não é? Aqui a alegria está como um fruto do Espírito. E é bom que se faça uma diferença, irmãos, entre fruto do Espírito e dom do Espírito, não é? Fruto do Espírito é aquele que vem de fato e que nasce em mim, no meu coração, estende-se para servir ao próximo, servir ao reino de Deus. Ele está a serviço desse reino e ele glorifica, o fruto do Espírito glorifica a Cristo Jesus, a Pai, Filho e Espírito Santo. Então o fruto do Espírito é algo que nasce no meu coração, por graça e misericórdia de Deus, através da minha conduta, estende-se de forma horizontal ao reino de Deus aqui dentro de um âmbito terreno e que redunda na glorificação de Deus. Dom é aquilo que vem de Deus, não vem de mim, vem de Deus, vem para mim e que edifica a igreja e que também redunda na glorificação de Deus. Então, de forma geral, dom é dádiva de Deus, vem de Deus para mim. E o fruto nasce em mim por graça e misericórdia de Deus, que se estende ao reino de Deus e também glorifica a Cristo. Irmãos, nós entendemos que no Salmo 104, versículo 34, o salmista ele diz: seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria, não é? Tenho alegria no Senhor. A nossa alegria, como eu disse, está firmada no Senhor. Ela está focada no Senhor. Ela está firmada em Deus. E não nos sentimentos, repetimos, e não nas emoções. Porque elas são passageiras. Elas podem ocorrer hoje, mas amanhã você pode ter uma informação, uma notícia, ou passar um momento de desespero. E nós somos muito volúveis nessas situações. Então a nossa alegria está firmada no Senhor. Você precisa ter alegria no Senhor, como o salmista destaca nesse Salmo 104, versículo 34. E o apóstolo Tiago, o escritor Tiago, irmãos, ele lembra no capítulo 1, no versículo 2, ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria
o fato de passarem por diversas provações. Alegria por diversas provações. É claro que quando nós estamos passando provações, não é muito provável que tenhamos alegria. Nós precisamos reconhecer que nós temos uma natureza que, diante de provações, nós ficamos entristecidos, nós ficamos cabisbaixos, nós ficamos tristes de fato mesmo, nós ficamos voltados para uma situação de lamento. Mas quando Tiago, ele traz essa carta para nós, por extensão, está dizendo: olha, meus irmãos, tenham alegria quando vocês passarem por provações, porque essas provações, elas estão forjando, de certa forma, a fé de vocês. Elas estão forjando o caráter de vocês. Eu tenho irmãos para mim, e veja se você concorda comigo, as três pilares, vamos dizer assim, das três colunas, não é? Dos três valores que nós temos, que o apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Coríntios capítulo 13, no versículo 13, ele diz: agora pois, restam a fé, o que mais? A esperança, e o outro é o amor. Estes três é o amor. Note comigo, irmãos, no céu, será que nós vamos precisar de fé? No céu, será que nós vamos precisar de esperança? Não é? No céu haverá amor, certamente. Mas eu penso, isso não está na Bíblia, isso é um pensamento meu, livre, e tirado das Escrituras, de que fé e esperança são valores que nós precisamos nutrir aqui na terra. Embora eles vão permanecer, eles vão ficar, mas são valores que precisam ser exercitados, como o amor também, mas fé e esperança de uma forma muito terrena aqui. E quando falamos isso, entendemos que a nossa fé, ela é forjada, ela é construída, ela é fortalecida diante dessas adversidades. E isso, irmãos, sem masoquismo, sem sentimento nenhum, de alegria simples, porque estamos passando provações. Mas alegria porque sabemos que no final, nós teremos êxito. Nós não passamos em vão. Aquele período de prova, aquele período de luta, ele tem um objetivo. Muitas vezes as pessoas perguntam: pastor, será que é Deus que está enviando essa prova? Se for prova, meu irmão, é de Deus sim, porque tentação não vem de Deus. Deus envia a prova, e as provas que Deus envia não é para provar nada para Ele, é para provar você, é para fortalecer você, é para que você cresça. E elas fazem parte da vida, naturalmente. Então Tiago, ele vem e diz: olha, irmãos, em vez de vocês estarem chorumingando, em vez de vocês estarem chorando, em vez de vocês estarem aflitos, desesperados, tenham grande alegria quando vocês passarem provações. Tenham grande alegria quando vocês passarem adversidades. Eu sei que falar de púlpito aqui é muito fácil, mas isso também nós precisamos experimentar em nossa vida, senão nós não sabemos o que vamos fazer com esse versículo. O que é que vamos fazer com ele? Vamos tirar da Bíblia? Vamos deletar ele aqui da nossa Bíblia? Porque ele está justamente dando uma orientação para nós, que vai ser bênção para a nossa vida. E nós chegamos também a 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13, quando o apóstolo Pedro, agora sim apóstolo, Tiago era escritor, não é? Esse Tiago aqui não era apóstolo, mas Pedro sim. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Participem dos sofrimentos de Cristo. Irmãos, a nossa alegria é fortalecida não apenas nas provações terrenas, provações humanas, mas provações que são advindas do servir a Cristo, do viver o cristianismo. Você sabe, eu sei também, nós sabemos, de que existem provações, existem lutas que enfrentamos, porque nós somos de Cristo Jesus. Na verdade, há um sistema do mundo que odeia crente, não é? Há um tipo de pensamento totalmente contrário à natureza das coisas cristãs. E não apenas de uma religião chamada cristianismo, mas da pessoa de Cristo. E nós sofremos por isso. A bem da verdade, se alguém disse que nós não temos perseguição aqui, graças a Deus não temos,
inclusive uma boa parte das igrejas em todo o mundo estão destacando o dia da igreja perseguida, agora no mês de junho. E nós entendemos que não temos uma perseguição, tipo em países que nós vemos com um regime mais totalitário e mais de confronto ao cristianismo. Mas quem foi que disse que você não é perseguido? Quem foi que disse que não existe um preço para você pagar, para você viver um cristianismo autêntico, verdadeiro na sua vida, no seu trabalho, na sua vizinhança, onde você estiver? Os sofrimentos, por nós abraçarmos a causa do Evangelho, por nós seguirmos a Cristo. E ele vem e diz, olha, vocês exultem com grande alegria quando isso acontecer. E de fato está acontecendo em alguma vida. Nós precisamos, irmãos, entender que Evangelho, vida cristã, cristianismo, nunca ofereceu uma vida de regalias. Nós temos uma vida de fato para pagar quando vivemos na sua autenticidade o Evangelho. Porque isso implica em compromisso, muitas vezes com as causas de Cristo, com os valores de Cristo, que vão de encontro a esse mundo, que vão de encontro ao que nós temos vivido. Por isso que alguns jovens nós louvamos a Deus, porque alguns, mesmo diante da pressão de professores, de colegas, de amizades até, que pressionam em tentar negociar, e não apenas jovens, mas crentes de uma forma geral, negociar, baratear os valores do cristianismo em relação a esse sofrimento. Nós louvamos a Deus porque alguns permanecem firmes, alguns permanecem sem abrir mão desses valores que o cristianismo exige de cada um de nós. Mas, irmãos, nós vamos caminhando e vamos entender que o salmista lá no Salmo 126, versículo 5, ele diz que a alegria também é quando você pode plantar e colher. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. E existem semeaduras, grave bem isso, que são com lágrimas mesmo. Ganhar uma vida, missionária Ruth e os que aqui se dedicam para o disseminar do Evangelho, em qualquer lugar onde você estiver. Muitas vezes nós choramos por uma vida. Muitas vezes nós regamos a salvação daquela vida para que ela venha aos pés de Cristo com choro, com muita luta, irmãos. Teve gente aqui, e bom seria que um dia abríssemos oportunidade para que algumas esposas, e no menor número até alguns esposos, para que alguns filhos testemunhassem daquilo que foram beneficiados através da oração, do clamor a Deus, com lágrimas, mas que hoje pode cantar de alegria, porque houve salvação na sua casa. A pessoa que você orou e que chorou, e às vezes parece que não tinha solução, não havia uma restauração e uma libertação, ela hoje está sentada ao seu lado glorificando ao Senhor. Isso é motivo de alegria. Aqueles que semeiam com lágrimas, eles vão colher com alegria os seus frutos. Oh, bênção, irmãos, quando nós percebemos que existe uma semeadura mesmo com lágrimas, mas que certamente pela fé em Cristo Jesus, nós colheremos com alegria, com cantos de alegria. Chegamos, irmãos, também ao Salmo 34, versículo 5, quando o salmista diz, os que olham para Ele, o Senhor, estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Aqui, irmãos, desse mundo cheio de decepção, e vez por outra a gente lida com decepção, e você não está sozinho, tá certo? Eu estou lhe acompanhando também, não é? Existe hoje uma multidão lhe acompanhando, gente que para assim e diz, mas eu estou decepcionado com fulano, jamais esperava que ele ou ela fosse fazer isso, estou decepcionado, mas que coisa. E a decepção, isso é uma área mais da psicologia do que propriamente bíblica, não é? Talvez muita expectativa nós tivemos, talvez lançamos muita expectativa, mas quem não lança, não é? Assim como Davi tinha
não é, o seu conselheiro, não é, que era alguém que sentava na sua mesa, mas depois esse homem se volta para Davi e ele dá conselhos terríveis a Absalão, seu filho, o filho de Davi, para justamente fazer com que Davi sofresse, Davi fosse maltratado. Quem sabe porque Aitofel, a quem eu estou me referindo, ele tinha um parentesco com Betseba, e aquilo que Davi fez, jamais Aitofel engoliu, a maneira brusca que Davi fez com aquela mulher, embora ela foi também leviana, embora ela não esboçou nenhuma resistência. Mas, irmãos, entendemos que decepção, humanamente falando, é plenamente possível. Mas quando nós voltamos o nosso olhar para o Senhor, como diz esse salmo aqui, os que olham para Ele, talvez você está olhando demais para pessoas, talvez você está olhando demais para pastores, para líderes. É bom olhar, mas quando eles procuram ter uma vida condizente com o Evangelho, e mesmo assim, dentro de uma ótica cristã, devemos olhar, mas com muito cuidado, porque são pessoas susceptíveis a erro. Mas quando nós olhamos para Ele, o Senhor, mas quando nós voltamos o nosso olhar, como diz o escritor aos Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, quando o nosso olhar está voltado para Jesus, não existe decepção, irmãos. Louvado seja Deus, porque seus rostos jamais mostrarão decepção se olharmos para o Senhor. Se olharmos para o Senhor. Nesse mundo cheio de imagem, nós voltamos os nossos olhares para muitas coisas. Mas no momento de adversidade, de luta, volte o seu olhar para o trono da graça de Deus. Volte o seu olhar para Deus. É a primeira pessoa que você tem que focar o seu olhar, no sentido de que você está firme, vai procurar fortaleza nele. Entenda que gente é susceptível a erro, mas o Senhor jamais decepcionou alguém. Até a luta que às vezes a gente pensa que Ele está permitindo de alguma forma que nos alcance, e não está ligando, não está se importando com a nossa dor, até isso você precisa rever. Porque no final de tudo, nós lembramos o que um sábio pensador cristão disse: olha, se não terminou bem ainda, tudo não terminou bem, é porque não terminou ainda. Se ainda não terminou bem, é porque não terminou ainda. Nós estamos em processo ainda. E isso não é realidade, irmãos, em relação a nós. Por misericórdia e graça de Deus, nós estamos ainda caminhando, nós estamos ainda em processo. E a situação que você está passando hoje não é o fim. Não é o fim. Porque ainda não terminou. Agora eu preciso estar focado, o meu olhar para o Senhor, para justamente não me decepcionar, para ter força dEle, para que minha alegria esteja firmada nele. E lembramos, irmãos, indo um pouco mais adiante, do evangelista João, no capítulo 16, versículo 22, ele diz: assim acontece com vocês, agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, disse Jesus, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. O contexto aqui sabe qual é? Jesus já tinha passado 3 anos com aqueles homens, apóstolos dele. O grupo apostólico já estava ali ouvindo Jesus dizendo: olhe, cuidado, vocês estão aí empolgados, né? Estou parafraseando aqui, empolgados, vocês estão vendo muitos milagres sendo feitos, multidão no nosso pé, mas tem uma coisa, quero lembrar vocês que eu preciso ir até a cruz, e eu morrerei, mas ressuscitarei ao 3º dia. E quando Jesus começou a falar sobre isso, os discípulos ficaram entristecidos. Eles ficaram cabisbaixos e ficaram sem entender que discurso era aquele de Jesus. Mas, irmãos, quando nós lemos nesse texto, nós percebemos que Jesus fala de uma alegria que permanece. É uma alegria perene.
não é uma alegria que vai e que volta, não é uma alegria volúvel, não é uma alegria que está susceptível às circunstâncias da vida, é uma alegria que ninguém tira, é uma alegria que permanece, é uma alegria que fica, e é uma alegria que ninguém pode arrebatar do nosso coração, é uma alegria que nós temos dentro de nós, quando passamos muitas vezes lutas, e eu, como já vi, uma das coisas boas do ministério pastoral, é você ver, repito, já contei isso, não canso de dizer, gente crente, que mesmo diante de a sua saúde sendo ameaçada por uma doença, ou na UTI de um hospital, ela dizer: pastor, eu estou seguro em Cristo Jesus, porque minha vida é do Senhor, se eu ficar aqui, ficarei, louvado seja Deus, mas se eu partir, estarei com o meu Senhor. Isso é alegria perene, louvado seja Deus. Ah, meus irmãos, mas existe um último texto. Isaías capítulo 51, versículo 11. Nós passeamos em alguns textos. Desprezei toda a questão de homilética para trazer o que está no meu coração em relação à alegria, passeando nesses textos. Isaías 51, versículo 11. Os resgatados do Senhor voltarão. Aqui dentro do contexto. E nós vamos trazer para cá. Mas dentro do contexto de Israel, os resgatados do Senhor voltarão. Entrarão em Sião com cântico. A alegria eterna coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apossarão deles. Tristeza e suspiro deles fugirão. Oh, louvado seja Deus, irmãos. Isso aqui aconteceu depois de 70 anos de cativeiro. E Isaías estava profetizando isso aqui antes de acontecer. Isaías já estava dizendo: olha, vocês vão 70 anos... O povo de Deus vai perceber o tratamento do Senhor, vai ficar em terra distante, vocês vão nunca mais fazer ídolos enquanto nação escolhida por Deus, para que vocês possam dizer que esses ídolos tiraram vocês do Egito, que vocês cultuam esses ídolos, jamais vocês farão depois de 70 anos, irmãos, e de fato o povo de Israel nunca mais se envolveu com idolatria, depois desse tratamento enquanto nação. E nós notamos Isaías falando isso. E não é que depois dos 70 anos, quando Neemias, esse texto aqui que nós lemos, Neemias já estava prestes a construir um muro de Jerusalém que estava destruído. O templo seria construído também. E esse povo na praça que tinha em frente lá a sua terra, num local espaçoso, todo o povo em pé, pôde se emocionar ouvindo a leitura do livro. Note, meus queridos, que isso aqui também, de certa forma, é um alcance para nós. É uma palavra voltada para a igreja, o Israel de Deus. Porque o texto diz que os resgatados do Senhor voltarão. Ou seja, nós somos resgatados em Cristo Jesus. Entrarão em Sião com cântico. Louvamos hoje num grande ensaio. Aqui é um grande prenúncio. Dominicalmente você se apronta e vem para cá. E aqui você louva, você adora, você exalta o Senhor. Mas um dia nós nos reuniremos, meus irmãos, onde não será necessário vir mais a Rua Lagarto 646. Porque nós estaremos louvando ao Senhor, e com Ele nos ares, no céu. E Ele diz que esse cântico, essa alegria eterna, coroará a sua cabeça. Júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro deles fugirão. Júbilo e alegria se apossarão deles. No céu não entrará tristeza, só terá alegria. O que nós vamos, irmãos, fazer lá, não temos a dimensão completa. Ninguém pensa que nós vamos só louvar, só cantar. Existem coisas maravilhosas. O apóstolo Paulo disse claramente da sua visão. Ele disse: olha, eu vi coisas que o olho humano jamais viu. Eu ouvi coisas que o ouvido humano jamais ouviu e vai entender. Coisas maravilhosas que estão guardadas em Cristo Jesus para nós, os que cremos na vinda de Cristo Jesus. E fomos resgatados unicamente por graça. Tristeza não haverá, irmãos.
Nessa noite de celebração de ceia do Senhor, nós podemos, irmãos, sair daqui plenamente convictos, e já somos, mas mais ainda, de que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, meu querido, quando estiver passando luta, como alguns têm passado aqui, nós temos acompanhado, quando estiver diante de situações adversas na sua vida, não esqueça que existe um Deus que vela pela sua vida. Não esqueça de louvar e de engrandecer ao Senhor, porque de alguma forma nós entendemos que estamos peregrinando nesse mundo, mas rumo à terra prometida. Por melhor que seja essa terra, meus irmãos, por melhor que seja, mas nós entendemos que um dia ela ficará insuportável para vivermos aqui. É assim que as Escrituras dizem. Portanto, estamos peregrinando rumo a Jerusalém celestial. Louvemos ao Senhor aqui, com todo o nosso louvor, com toda a nossa alegria, com tudo que temos e tudo que somos, sabendo que naquele grande dia do Senhor, juntos estaremos para sempre, no lugar onde não haverá tristeza. Que a igreja do Senhor seja edificada com essa palavra. Alegrai-vos sempre no Senhor, foi o texto que nós lemos hoje pela manhã. Alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, firmada em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero orar com a igreja agora. Deus é o Deus de alegria, e não é alegria qualquer, é a alegria que é Ele mesmo. Senhor bendito, exaltado é teu nome nessa noite. Exaltamos, Senhor, porque sabemos que a nossa alegria, ela está firmada em Ti. Ah, Senhor, não nos deixa confundidos, e não nos deixa pensar que temos uma alegria passageira e efêmera, mas uma alegria que está firmada na pessoa, na Tua pessoa. Faz com que, ó Deus, nós possamos cada vez mais entender o quanto o Senhor é bom e misericordioso, fazendo com que algumas lutas que passamos, que enfrentamos, elas sejam um preparativo para fortalecimento da nossa fé, elas sejam ferramentas do Senhor para que a nossa fé seja forjada, ela cresça, ela seja madura. Ó Deus bendito, exaltado pois seja o teu nome nessa noite. Alegra o coração do triste que entrou aqui. Que haja, Senhor, uma reviravolta maravilhosa, poderosa, transbordante no coração de gente que aqui está triste e até humanamente falando tem razão para isso, mas que a manifestação da alegria do Senhor inunde o seu coração agora. E haja um milagre, Senhor, de restauração. Haja um milagre de transformação do choro em alegria. Porque a própria Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Exaltamos a Ti, Pai, Filho e Espírito Santo. E oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia, Senhor.